versículo 26b, quando Daniel fala o seguinte: depois que tiveres conhecido que o céu domina sobre a terra. E também no 32, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E eu queria ler lá em Apocalipse também, capítulo 11, a partir do versículo 15, que fala o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos e profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. São esses os versículos, queridos. Vamos orar, então, para a gente poder iniciar. Senhor, nós queremos te adorar nesta manhã e queremos colocar, ó Deus, essa palavra diante do Senhor, para que o Senhor mesmo use essa palavra, Deus, e abra os nossos ouvidos, os nossos corações, ó Pai, para entendermos aquilo que o Senhor quer, para entendermos, ó Deus, a tua vontade. Que isso aí, ó Deus, que essa palavra possa trazer transformação na nossa vida, que possa trazer esperança, Senhor, que possa trazer um discernimento maior nas nossas vidas, ó Pai, para que a gente possa entender o teu propósito, ó Deus, assim como o Senhor revelou a Daniel, que o Senhor possa nos revelar também o teu propósito, aquilo que está no teu coração, ó Deus, para o teu povo, para a tua igreja. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, Cristiano, eu sei que vai passar aí, né? Você pode começar lá do primeiro slide, porque nós vamos recordar rapidamente o que a gente viu na última aula nossa. É, isso aí. Nós já lemos os versículos, pode passar o outro, por favor. Nós vamos passar mais isso. Então, a partir do versículo 5, do capítulo 5, nós vimos que o reino da Babilônia cai diante do reino da Pérsia, né? E até o capítulo 5, até o capítulo 4, final do capítulo 4, a gente vê que é o reino da Babilônia, né? Daniel vivendo ali, nós lembramos aquilo tudo, que ele foi levado cativo ali para a Babilônia, ele e os amigos dele, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, depois a gente vê que Nabucodonosor teve outro sonho, e que ele ficou assim como um animal mesmo até que ele reconhecesse, então, que Deus reina, né? Então, nós vimos isso tudo até o capítulo 4. E no capítulo 5, então, Daniel tinha 81 anos, foi quando Beltesazar, que provavelmente era neto de Nabucodonosor, estava reinando ali na Babilônia, e o reino dele, então, é vencido, então, pelo reino da Pérsia. E a gente falou também que Nabucodonosor, ele era cabeça de ouro naquele sonho, e ele fez aquela estátua de ouro porque ele não admitia que o reino dele passasse para outro reino, ele queria que o reino dele fosse eterno, né? Mas nós sabemos que o único reino eterno é o reino do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor por isso, porque é um reino de justiça, é um reino de amor, né? E aí, então, Nabucodonosor, ele constrói a Babilônia ali, ele constrói
O império ali, ele fortalece, os muros eram tão largos, nós falamos sobre isso, né? Que podiam passar 4 carruagens juntas em cima daquele muro. E aí, então, ele tinha aquele rio que passava pelo meio, a cidade era dividida em 2 partes, era muito segura aquela cidade. E ele armazenou alimentos para 20 anos, eles podiam ficar fechados ali durante 20 anos, que eles conseguiriam sobreviver. Então, ele pensava que não teria nada que derrubar o reino dele, mas nós sabemos que o Senhor, aqueles versículos que nós lemos, o Senhor, ele coloca os reis e tira os reis. Ele é que domina sobre todas as coisas, é o nosso Deus. E então, o Império Babilônico cai e Belsazar, então, é morto, e aquelas pessoas, né, os chefes ali, tudo, mas Daniel, ele continua, é muito impressionante, nós falamos sobre isso, porque Daniel, ele continua no reino no reino persa, né? E aí nós vimos isso tudo, e aí recordando, né, até aí, e aí então, queridos, eu passei uma tarefinha, e eu queria ver quem conseguiu fazer, que é a gente comparar aquele sonho, que aí no capítulo 7, Daniel teve um sonho, uma visão, que é exatamente a mesma visão lá de Nabucodonosor, só que é vista por outro ângulo, né? E eu queria que vocês olhassem o capítulo 7 junto com Apocalipse 13. Então, eu queria saber quem fez a tarefinha para ser tirado do mudo e compartilhar conosco, tá bom? Todo mundo tem oportunidade de falar. Vamos, meninas. Ninguém fez? Ninguém olhou? Vou colocar todo mundo de castigo, hein? A Luatânia até falou comigo que ela viu, mas que ela olhou, que ela fez a tarefinha, mas ela está na natação com os meninos e ela não consegue abrir lá, que está muito barulhento. Alguém mais viu isso? Olha, olha, hein, meninas. É muito interessante a gente ver como que isso aqui é muito semelhante ao capítulo 13 de Apocalipse. Dona Raquel, eu consegui sair um pouquinho lá do frevo do barulho. Ah, O que eu notei que era bem semelhante é que todas as bestas saíram do mar, tanto em Apocalipse 13 quanto em Daniel 7. isso. Só que a diferença é que em Apocalipse era uma besta só. No entanto, ela tinha 10 chifres, assim como a besta que é falada em Daniel 7. E as 7 cabeças também equivale dessa besta do capítulo 3 de Apocalipse às cabeças dos animais, porque são 4 animais, mas um deles tem 3 cabeças. E aí, então contabiliza 7, né? E todas as bestas falavam blasfêmia, tanto em Daniel 7 quanto em Apocalipse 13. Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi a distinção dos tronos. Tanto em um quanto o outro tem um trono, mas em Daniel, quem assenta no trono é o ancião das vestes brancas. E o Filho do Homem recebe o domínio do Eterno. Em Apocalipse, a besta também recebe o trono, que foi dado pelo dragão, mas o domínio dela é circunstancial, é só por um período de 42 meses. E me tocou muito isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que o domínio do mal está sobre a terra e que ele é que prevalece. Mas o Senhor nos mostra que o domínio dele sim que é eterno. Por mais que as coisas pareçam mal e que o pecado ainda está derramado sobre essa terra, um dia ele triunfará para sempre, eternamente. Amém. Amém, Lu. Muito obrigada. Amém. É Tchau, tchau, isso Dona mesmo. Raquel. Vai lá com os meninos. Obrigada, Lu. É isso mesmo, viu? E alguém mais viu outras coisas aí?
Então, meninas, é isso mesmo que a Loatane falou, porque aqui em Daniel, ele está mostrando o sonho dele, é o Império Babilônico, depois o persa, depois o grego e depois o romano. Quando chega lá em Apocalipse, é uma besta. O que significa isso? É que todos esses impérios, as características desses impérios vão se unir, quer dizer, os impérios do mundo, eles vão se unir e vai ser o reinado do anticristo. Então, isso aí está lá em Apocalipse, certo? Tanto que aqui nesse capítulo 7, a ênfase é dada na quarta besta, que é o Império Romano, porque os estudiosos falam que o Império Romano vai ser reavivado no final. Nós sabemos que as nossas leis são romanas, nós sabemos que já tem várias coisas do Império Romano, e vai ser uma besta terrível, porque ela vai reunir tudo o que de todos os outros reinos, e vai ser um reino só, que é o reino do anticristo. Ele vai prevalecer, vai ser aquele chifre que vai prevalecer sobre os outros reinos. E Daniel, então, ele fica tão apavorado com aquilo que ele adoece. Por quê? Porque a gente vai ver que ele tinha estudado o livro de Jeremias, e na profecia de Jeremias, que foi dada alguns anos antes, fala sobre a queda da Babilônia, mas ele achava, Daniel, que o povo judeu ia ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia. Então, Daniel achava que depois desses 70 anos, o povo judeu ia ficar totalmente livre, mas ele vê que não. Ele vê que depois do domínio babilônico, vem o domínio persa em cima do povo judeu, depois do domínio persa vem o domínio grego, e depois do domínio grego, o domínio romano. Então, o povo judeu, eles nunca mais tiveram um reino. Nunca mais, queridos, eles vão ter só depois no futuro, porque mesmo quando eles voltaram ali para Jerusalém, que eles têm, depois de 1948, que eles foram considerados uma nação, eles sempre estão subjugados, eles foram espalhados pelo mundo. Então, eles não têm esse reino ali, e eles vão ter depois. Então, Daniel, ele adoece quando ele vê aquilo, né? Que ele viu que não vão ser só 70 anos, mas vão ser, depois nós vamos ver, né? Vão ser 70 vezes 7, né? Então, isso é importante a gente ver. E essa correlação que a Loatane falou é exatamente isso, né? Do sonho lá com o Apocalipse, com a besta que vai levantar. E lá em Apocalipse mesmo, e mesmo aqui em Daniel, o Espírito Santo explica esses várias figuras. Por exemplo, essas bestas saírem do mar, a gente vê que o mar, ali fala em Apocalipse, que o mar são as nações, são os povos, são as pessoas, então isso é o mar, né? E fala o grande mar é o mar Mediterrâneo, que é aquele mar que fica ali, né? Ali em volta daqueles países, né? Daquelas nações daquela época. Então, a gente vê que significa isso. Então, queridos, é exatamente isso que a Loatane falou, né? Muito obrigada, viu, Lu? Então, a gente viu, então, nós já vimos tudo isso aqui, nós vimos que Jeremias profetizou, então, essa queda do Império Babilônico, e ele profetizou de uma maneira tão específica, que ele fala que eles iam cair quando eles estavam bêbados, eles iam se embebedar e iam morrer. E a gente vê que eles estavam numa festa, né, uma festa bacanal, se a gente pode dizer assim, se embriagando, e aquelas orgias todas, e foi quando o Império caiu, foi exatamente o que Jeremias falou, não é? E aí nós falamos que a Babilônia, então, é o Iraque de hoje, a Pérsia é o Irã de hoje, e os medos são os curdos de hoje, certo? São esses povos que estão florescendo, né? Aquela árvore, né? Quando Jesus fala, ó, olhar a figueira, e lá em Lucas ele fala, e as outras árvores, quando elas começarem a brotar, é porque está próximo o fim. Então, essas árvores estão começando a brotar. A figueira é o povo de Israel, já começou a brotar desde 1948. Né? O povo de Israel, ele ficou, vamos se a gente pode dizer assim, desaparecido na história por muitos anos, queridos, quase 2000 anos. E isso aí, os sociólogos falam que é impossível a nação reavivar depois disso. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. E realmente essa nação, então, ela tornou a se tornar nação. E nós sabemos que outra coisa impressionante é porque o judeu ele fala,
Eu sou judeu brasileiro, eu sou judeu americano, sempre eles sabem que eles são judeus. É muito interessante isso, porque isso vem do Senhor, né? Não é uma coisa normal. Então, isso vem do Senhor, é a profecia se cumprindo. Então, a gente viu que Daniel tinha 81 anos quando a Babilônia caiu, e nesse capítulo 5. E então o Daniel interpretou a escritura na parede, nós já vimos isso. Isso era o reinado de Beltesazar, e o Império Babilônico caiu então no ano de 539. Pode passar aí, Cris, por favor. A gente viu então o capítulo 6, que era o reino Médio e Persa, que Ciro era imperador e Dario provavelmente era um general de Ciro, né? Aí nós vemos que quando Daniel na cova dos leões, nós sabemos que Daniel então tinha 83 anos, né? Quando ele foi jogado na cova dos leões, e o Senhor guardou Daniel ali. E novamente, assim como Nabucodonosor, ele fez uma declaração que realmente quem tinha todo o poder nos céus e na terra era Deus, né? E assim também esse rei Dario, também o imperador Dario, fez a mesma coisa. Ele coloca uma lei que realmente o único Deus é o Deus dos céus e da terra, que era o Deus de Daniel. Então a gente vê o testemunho de Daniel como era um testemunho forte, não só onde ele estava vivendo, mas para o mundo. Daniel era conhecido no mundo. Então, queridos, a gente vê como ele cumpriu o propósito de Deus até o final da vida dele, provavelmente até 90 anos ou mais, um pouco, quando ele escreveu esse livro de Daniel. As profecias são tão exatas ali no livro de Daniel que alguns, né, eles não creem que foi Daniel que escreveu esse livro. Mas nós sabemos, nós cremos que foi Daniel, porque o Senhor revelou isso para ele, né? Pode passar, Cris, por favor. Aí, então, Daniel 7 vão ser esse sonho de Daniel, né? E Daniel já tinha 50 anos que Daniel tinha interpretado os sonhos de Nabucodonosor, mas agora Deus dá uma revelação mais profunda, mais completa para Daniel, da perspectiva de Deus. Nos sonhos de Nabucodonosor, os impérios são ouro, prata, isso é aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus os impérios são bestas, aqueles imperadores são bestas. Por quê? Porque eles não, a maneira que eles agem são como animais, né? Eu já falei isso na última aula, mas quando a gente, na própria história secular, as atitudes de muitos imperadores era tão terrível que muitos historiadores escrevem que não tem condição de expor aquilo ali, de tão bestial que era mesmo, né? Então a gente vê que realmente o império do mundo é dessa forma, né, queridos? Quando a pessoa ela não está submissa ao Senhor, é como se fosse um animal. Tanto que Nabucodonosor, quando ele fica pastando igual um animal, mas na hora que ele olha para cima e reconhece que existe um Deus que reina sobre todas as coisas, foi o momento da vida dele que realmente ele foi considerado um homem, que fala ali na profecia que ele foi colocado sobre os 2 pés como homem, porque até então ele era como uma besta, né? E aí nós já vimos que é o mesmo sonho de Nabucodonosor. No capítulo 2, que é o sonho de Nabucodonosor, é a comparação entre os metais e a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, aquela rocha que foi tirada sem ajuda de mão humana. E nós vimos que o próprio Senhor fala que ele é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, né, pelos judeus mesmo, mas ele é a pedra angular. E no capítulo 7, que é então a visão e o sonho de Daniel, os animais e o Filho do Homem. O Senhor Jesus, ele é o Filho do Homem. O que significa isso? Ele é o homem perfeito, o homem segundo o coração de Deus, o homem que não tem falha nenhuma. Era aquilo que Deus queria que nós fôssemos, né? Sem o pecado, né? E que nós seremos um dia. Pode passar, Cris, por favor. Esse é o capítulo 7, nós já vimos, né? Aí tem a comparação, o leão, etc. Não vou ler tudo aqui, porque não tem necessidade, né? O leão é a besta, né? A cabeça de ouro, que é Nabucodonosor, o reino babilônico e Nabucodonosor. O urso, nós explicamos cada bicho desse, né? Cada besta desse, cada animal. O urso é aquele bicho pesadão,
Então, a gente viu que o exército Medo-Persa era grandão, né? E andava devagar. Tinha mais de 1 milhão de soldados. Então, ele ganhava as guerras por causa da quantidade de homens, né? Por isso que é aquela figura do urso, que é um animal grande e pesadão. Era o peito de prata, a gente falou que realmente era usado muita prata no reino Medo-Persa. Aí a gente vê o leopardo ele corre muito rápido. E a gente vê que Alexandre, ele conquistou em 3 anos, ele conquistou o mundo daquela época, em 3 anos. O exército dele era pequeno, mas era um exército mais inteligente e mais rápido. Então, ele conquistou o exército persa, né? E nós sabemos que todas as armas de defesa, todo aquele peitoral dos soldados, era usado muito bronze, era tudo de bronze, né? Então, por isso que é comparado ao bronze. E o último animal, que é o Império Romano, que era um animal terrível, com as pernas de ferro, e que tudo pisava e esmagava, é o Império Romano. E a gente viu uma coisa muito maravilhosa, que o imperador, cada império desse é citado o imperador mais importante. O imperador mais importante foi César Augusto, foi quando houve a Pax Romana, né? Isso tudo preparado por Deus para o Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, né, queridos? A gente viu que o grego, então, quando Alexandre conquistou o mundo, a língua grega, ela foi uma língua universal, se a gente pode dizer assim, não é? E aí o evangelho, então, ele foi espalhado pelo mundo, porque as pessoas entendiam o grego, e eles traduziram na Septuaginta, eles traduziram o Antigo Testamento todo para o grego. Olha como que Deus vai preparando toda a história para que o propósito dele seja cumprido, né? Vai usando aquelas pessoas, e Roma abriu muitas estradas, vocês conhecem aquele ditado que fala, toda estrada leva a Roma, né? Então, Roma abriu muitas estradas, e por essas estradas o evangelho pôde ser espalhado. E a gente viu que o principal imperador foi César Augusto, e nós lemos lá, então, em Lucas 2,11, que está aí o texto, falando que no império de César Augusto, Jesus Cristo nasceu, que é o 5º reino, o reino de justiça, o reino de paz, né? É muito interessante como o Espírito Santo, ele é preciso, ele é cuidadoso com a palavra de Deus, né? Então, nós já vimos aqui, o 5º reino, então, é o reino do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós sabemos que esse reino está oculto nos nossos corações, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, a igreja hoje, ela é perseguida, ela é menosprezada, ela é humilhada, porque esse reino está oculto na nossa vida, mas um dia esse reino vai ser estabelecido aqui na terra, e nós vamos reinar com o Senhor Jesus Cristo, né? Isso é uma coisa muito maravilhosa. Nós não podemos esquecer disso, porque essa é a nossa esperança. Apenas 2 povos têm a sua esperança da glória do seu reino no futuro. Os outros todos, a glória do reino dele já passou. O Egito, a Grécia, a Babilônia, a Síria, isso tudo ficou no passado. Mas apenas 2 povos têm a sua glória no futuro. Que são quem? São os cristãos, que é a igreja, e o povo de Israel. Apenas esses 2 povos têm sua glória no futuro, porque o Senhor Jesus Cristo vai fazer isso, né? E aí, então, a gente viu como que realmente um dia, e esse dia está muito próximo, queridos, nós precisamos colocar isso no nosso coração. Toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, Paulo fala lá, que é a lembrança que o Senhor morreu por nós, sim, mas que um dia ele virá. Né? Um dia ele virá, então isso é importante quando a gente toma ceia, não só da gente lembrar que um dia o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, mas que também ele virá, né? Então, aguardando a volta dele. E aí, então, a gente vê que nesse dia, então, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é Rei sobre todo o universo. E o Senhor Jesus Cristo, então, entregará esse reino a Deus Pai. E ali, então, tem um versículo que fala, para a gente não se turbar, né? Porque aprove ao Senhor eu não anotei o versículo aqui, né? Ele se refere a nós como pequeno rebanho, né?
porque aprouve a Deus dar-vos o reino dele, né? Dar a nós o reino dele. Então, pode passar, Cris. Então, isso é o importante. Agora, queridos, vamos caminhar mais um pouquinho, né? Daniel, capítulo 8. Nós não vamos entrar em detalhe, mas nesse capítulo, a ênfase está na segunda e na terceira besta. Isso é o quê? No reino da Pérsia e no reino da Grécia, né? Então, é dada essa ênfase aqui. E no reino, nós devemos lembrar que quando Daniel escreveu isso aqui, quando foi revelado para ele essas visões, o reino da Pérsia estava começando, e o reino da Grécia nem tinha vindo ainda. É por isso que muitos, né, que não creem talvez na soberania de Deus, eles não acreditam que foi Daniel que escreveu isso, porque as profecias são tão exatas, as profecias são tão precisas, porque aqui no reino da Grécia, ele fala que esse reino vai ser dividido em 4 partes. Realmente, Alexandre morreu rápido, nós vamos ver depois no final, ele morreu com 33 anos. E ele não tinha filhos. E o reino dele, então, foi dividido para 4 generais. Então, a gente vê como, depois vocês podem ler lá o capítulo 8, com cuidado, e vocês veem isso, né? E depois, isso aqui foi o que a Luatane falou, né? Das cabeças do leão, do urso, do leopardo. E o 4º animal, então, e a gente vê que o somatório dessas cabeças realmente são 7, né? Porque um daqueles animais tem 4 cabeças, né? Então, e nós vamos ver que serão os reinos todos unidos, que vai ser um reino mundial. Aqui no capítulo 8, ele fala de um pequeno chifre, né, que saiu para o Oriente, e esse negócio todo. E esse chifre é como se fosse, foi Antíoco Epifânio, né, Antíoco Epifânio. Ele era um dos generais de Alexandre, e ele causou muito dano ao povo de Israel. Ele entrou no templo, ele profanou o templo, ele matou um porco no altar, ele fez coisas terríveis, ele martirizou vários sacerdotes. Foi uma coisa muito ruim, porque ele queria helenizar, quer dizer, queria que o povo judeu tivesse os costumes gregos. Muitos os judeus, eles aceitaram aquela ideia de Antíoco Epifânio, mas alguns não. Então, esses que não aceitavam essa ideia eram mortos, eram martirizados. Muitos sacerdotes foram martirizados, mas alguns aceitaram aquilo. Então, quando fala sobre essa abominação, eles consideram que isso aqui realmente foi, só que nós precisamos lembrar que as profecias, elas têm um cumprimento imediato e têm um cumprimento remoto. Então, isso aí vai acontecer também na época do anticristo. Antíoco, então, ele era um pequeno anticristo. Nero era um pequeno anticristo, queridos, e eles foram terríveis, o que eles fizeram foi horrível. Agora, vocês imaginam, eles eram só uma miniatura do anticristo. Agora, vocês imaginam o que será o anticristo no final dos tempos. Porque esses imperadores que faziam coisas horríveis, eu falei para vocês de Nero, que quis assassinar a mãe dele, né, e ele deu um barco para ela, para o barco afundar, mas ela sabia nadar, ele mandou envenenar ela, ela morreu mesmo. Ele chutou a esposa dele grávida até a morte dela. E ele, no final, ele casou com um menino e passeou com esse menino lá nas ruas de Roma. Então, queridos, é mais ou menos nesse nível para baixo. Mas ele é considerado Nero, né? E Antíoco também fez coisas horríveis, eles são considerados pequenos anticristo. Então, nós vamos ver que no final, nós não vamos ver, né? Vamos estar com o Senhor. Mas no final, esse anticristo vai ser muito pior do que isso, muito pior. Nós não temos nem ideia, né? Então, isso aqui nós já vemos. Pode passar, Cris, por favor. Esse é o capítulo 8 de Daniel. Aqui é um resumo que eu fiz, né, para as irmãs, depois vocês olham aqui, nós vamos chegar lá no capítulo 11, no capítulo 10 tem outras visões de Daniel, né, no capítulo 9 nós vamos deter mais um pouquinho no capítulo 9, que é a oração de Daniel. Esse capítulo 9 é o capítulo mais importante
importante do livro de Daniel, queridos, porque a gente vê o coração daquele homem, do cumprimento do propósito de Deus, como ele era um homem intercessor, né? E aí, então, nós vamos ver o capítulo 12, que fala do tempo do fim. O anjo fala para Daniel selar aquele livro, mas nós sabemos que em Apocalipse os selos são abertos, porque aí a Bíblia já está completa até Apocalipse. Então nós podemos entender muitas coisas, porque já veio o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo já veio a essa terra, já morreu, então nós hoje podemos entender. Então os selos hoje são abertos, e nós precisamos entender. O Senhor quer revelar isso para nós, né? Pode passar, Cris, por favor. Sim, aí nós já vamos chegar nessa parte, mas antes de chegar nessa parte, queridos, pode voltar lá, Cris, por favor. Eu queria parar um pouquinho no capítulo 9, que é um capítulo muito importante. Daniel, então, ele teve aquelas visões, depois no capítulo 10 ele ficou muito perturbado, né? E aí, então, ele começa a orar, ele entende que já está pertinho do povo voltar para Jerusalém, e ele queria muito voltar para Jerusalém, mas ele não pode, porque ele está muito velho, ele não tem força física mais para voltar para Jerusalém. Então, o que ele faz? Ele dobra os joelhos dele e começa a orar. Nós lembramos que ele tinha uma janela aberta para Jerusalém, e ele orava 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. O que significa isso, querido? Significa, Jerusalém significa a vontade de Deus estabelecida aqui na terra. Então, Daniel sabia disso. Então, ele ora, ele clama para que a vontade de Deus seja estabelecida, embora ele não pudesse voltar para lá, que o desejo do coração dele era voltar para lá. A vida dele inteira, ele viveu com esse propósito. Assim como fala ali de Abraão, que Abraão, lá no capítulo, lá em Hebreus, que fala dos heróis, né, da fé, fala que Abraão, ele aguardava um reino futuro. Assim também, Daniel, ele queria o quê? Que realmente o propósito de Deus fosse estabelecido aqui na terra. Então, nesse capítulo, ele fala, olha, no versículo 2, vocês podem abrir o capítulo 9 de Daniel. Fala assim, no primeiro ano do seu reinado, da reinado de Dari, versículo 2, Daniel, entendi pelos livros, ele era um estudioso da palavra, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aí voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejum e pano de saco. Agora veja bem, olha, ele ora assim, olha, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. E aí, veja bem como é que é a oração dele intercessória. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis. Ele se coloca junto com o povo dele, como se ele também tivesse feito aquilo. Nós lembramos que ele foi levado cativo com 15 anos. A oração dele poderia ser da seguinte forma, Senhor, eu não fiz aquilo. Eu não desobedeci o Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, mas ele não fala isso, querido, ele se coloca junto com o povo dele, como se ele tivesse cometido aqueles pecados. E então ele suplica ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele chora diante do Senhor, para que então o propósito de Deus seja cumprido, para que Jerusalém seja reconstruída, porque ele sabia que o Messias viria para Jerusalém, ia nascer em Belém, Belém precisava ser reconstruída. Há uma profecia que Jesus iria nascer em Belém, da Judéia, né? Então, ele sabia que essa cidade estava desolada, estava destruída. Nabucodonosor tinha colocado fogo em Jerusalém, o templo tinha sido totalmente destruído e precisava ser reconstruído. Então, Daniel, depois vocês lêem essa oração, a parte mais importante, o coração desse livro de Daniel é essa oração dele, não é? E aí, então, o anjo, aí ele fala mais aqui na frente, no 17, fala assim, no versículo 17, agora, pois, ó Deus,
ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Ele nem fala, né, como fosse assim, para reconstruir para a glória do povo, não. Ele fala por causa do nome do Senhor, porque o nome do Senhor estava em ruínas, porque o testemunho do Senhor estava em ruínas. Ó, queridos, como que isso é importante para nós hoje? Quando a gente nós precisamos orar, interceder por nós, pela igreja. Muitas vezes nós apontamos os erros dos irmãos, né? E nós esquecemos que eles são nossos irmãos e que nós precisamos clamar por eles também, para que Deus tenha misericórdia e abra os olhos dele, não considerando que a gente está certo em todas as coisas, mas que nós também somos pecadores, mas para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Então, isso estava no coração de Daniel. E ele fala: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Aí ele termina a oração dele. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. Age, não te retardes. E por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, a gente vê que esse é o testemunho do Senhor aqui na terra. O Senhor precisava de alguém que estivesse orando, que estivesse se colocando na brecha, queridos. Assim, hoje, o Senhor precisa de nós para sermos colocados na brecha, para estar clamando pelo povo dele, para estar clamando que a vontade dele seja feita aqui na terra. Por quê? Quando Jesus ora ali naquela oração dominical, que ele nos ensina a orar, ele ensina a orar. Que venha o teu reino, venha o teu reino, presta atenção, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. A vontade de Deus no céu, ela é feita plenamente, mas na terra ela não é feita, porque nós sabemos que o príncipe desse mundo é o inimigo está totalmente contra a vontade de Deus. Por isso que há uma guerra eterna não vai ser eterna porque vai acabar, não é? Mas entre a Babilônia, que significa o mundo, e Jerusalém. Jerusalém é o testemunho de Deus, e a Babilônia é o testemunho do inimigo. Por isso que Apocalipse fala de Babilônia, e fala 2 vezes, caiu a Babilônia, que é a grande meretriz. Então, queridos, existe uma guerra, e significa, essa guerra é entre o povo de Deus, aqueles que amam o Senhor, que são chamados pelo nome do Senhor, e aqueles que não são, o reino do inimigo. Por isso que lá em João fala, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Não são as pessoas, nós precisamos amar as pessoas, mas é o sistema do mundo. Isso é muito sério, isso é uma guerra espiritual. Daniel, ele sabia, ele conhecia aquela guerra espiritual, porque ele teve aquelas visões, Deus mostrou para ele. Há uma guerra, igual fala lá em Efésios 6, né, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Existe uma guerra em cima das nossas cabeças, e nós precisamos ter noção dessa guerra, para a gente saber como orar. Nós não sabemos mesmo, mas precisamos pedir sabedoria ao Espírito Santo, para ele nos ajudar a como orar. Não é nós olharmos para nós, mas olhar para a vontade de Deus, né? Então, esse é o capítulo 9. E aí, então, no capítulo 9, vai ser revelado para Daniel, porque aí o anjo fala, olha, Daniel fala assim, falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Deus, o Senhor, pelo monte santo do meu Deus, e falava eu quando Gabriel, o homem de Deus, que eu tinha observado na visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Daniel, os horários dele eram de acordo com Jerusalém, não eram os horários que ele estava vivendo, mas era de acordo com os horários de Jerusalém, tanto que o coração dele estava voltado para aquilo. E aí, então, aquele anjo fala com Daniel, porque és muito amado, considera essa coisa e entende a visão.
Aí ele fala, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Então, essas 70 semanas é com relação ao povo de Israel. Então, ele fala que são 62, uma semana e 62 semanas. Então, na realidade, são 69 semanas que iriam passar até, olha bem, no 26, vamos ler mais um pedacinho. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, nós vamos ver onde está essa ordem, até o ungido, com letra maiúscula, que ungido é o Senhor Jesus, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças, circunvalações, etc., serão em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, será morto, ungido, e já não estará. Então, aqui é contagem, a contagem não é quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, mas é quando ele morreu. Por quê, queridos? Porque a cruz do Senhor Jesus Cristo é o centro da história, é o centro do universo, é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Toda a história gira em torno da cruz do Senhor Jesus Cristo, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Então, a gente vê nessas 69 semanas, e depois a gente, por Apocalipse, a gente sabe que essas semanas são relacionadas com anos, né? Porque ela fala 1.260 anos, a gente pode fazer as contas depois, eu não vou fazer isso agora, porque é meio complicado, eu teria que ter colocado aqui para a gente entender, mas veja bem, se a gente abrir as nossas Bíblias, vamos abrir lá em Neemias, Esdras, lá em Esdras, Esdras foi um dos que voltou, ele, Neemias, Zorobabel, foi os 50 mil que voltaram, quando, veja bem, Esdras, capítulo 1, versículo 1, quem achou aí, lê para nós, por favor. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em torno do seu reino nesses termos. Pode continuar, Márcia, por favor. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Continua. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Pode continuar, por favor. Então, eles das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata, ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredade, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Isso. Olha bem, gente, presta atenção. Deus levantou Ciro para fazer que o povo judeu pudesse voltar e reconstruir o templo. Veja bem,
Por isso que, quando a gente vê ali que realmente o Senhor, os reinos do mundo estão na mão do Senhor, ele coloca quem ele quer e tira quem ele quer. Então, a gente vê que Ciro passou esse pregão lá, né? E mais ou menos 50 mil voltaram. Esdras voltou, Neemias voltou, né? Esdras voltou para reconstruir o templo. Então, até aquelas coisas que Nabucodonosor tinha levado, os utensílios de ouro que ele tinha levado lá para a Babilônia, e aquele foi devolvido. E o templo, então, isso aí já é lá a história de Neemias e Esdras, foi reconstruído. Então, desde esse ponto que o povo saiu de lá para reconstruir, para o templo ser reconstruído, até a morte do Senhor Jesus Cristo, passaram 69 semanas. E aí, queridos, 69 semanas foi quando o ungido foi cortado, é isso que está aqui na profecia, foi quando o Senhor Jesus Cristo morreu. E depois disso, então, tem mais uma semana para ser completada, que vai ser uma semana no final dos tempos, que vai ser os 7 anos de tribulação. E é muito interessante como a palavra de Deus ela é precisa, porque, veja bem, se a gente multiplicar 69, que são 69 semanas, vezes 7, que são 7 anos, dá 483 anos. E a gente vê que desde que Ciro fez essa proclamação ali, né? Que fala aqui na profecia, desde que ele falou aquilo, até o ano que o Senhor Jesus Cristo morreu, dá mais ou menos 483 anos, é exatamente aquilo que está na profecia. Esses anos, eles são tão exatos que realmente é de impressionar. O que Deus quer mostrar para nós? Essas são várias contas que tem aqui, eu nem dou conta de fazer, mas os estudiosos fizeram isso e eles fizeram com muita exatidão. Houve irmãos na história que dedicaram a vida mesmo para estudar vários números, não é numerologia, nada disso, mas esses números na Bíblia. E isso é tão exato, irmãos, tão exatos, irmãs, que a única coisa que a gente tem que fazer é adorar o Senhor, porque não tem outra coisa. Porque como lá Daniel, há tantos anos atrás, pôde receber essa profecia, o Senhor, e ele escrever, e aquilo ser cumprido, literalmente, ser cumprido precisamente. Essa é a palavra de Deus. Um dia, uma pessoa chegou perto uma pessoa que não cria em Deus, né, chegou perto do irmão e falou com ele, mas qual que é a prova que você tem de Deus? E esse irmão falou, a prova que eu tenho que Deus existe, que Deus realmente é Deus, são os judeus, porque a história dos judeus é só mesmo para o Senhor, para cumprir aquilo que ele determinou na palavra dele. E realmente essa é a verdade. O Senhor determinou e aquilo vai acontecer, porque ele falou e ele vela sobre a palavra dele. Então, queridos, esse capítulo 9 é muito importante, depois as irmãs podem ler com atenção. E depois o capítulo 10 são mais visões, então Daniel tem outras visões, né? Coisas que iriam acontecer mais perto e coisas que iriam acontecer futuramente, coisas que vão acontecer também lá na época da tribulação, quando levantar o anticristo, que é aquela besta final, né? A última que vai levantar, então, mas que vai ser destruída, né, pelo Senhor. Então, são essas visões. Ele fala sobre o reino do norte, o reino do sul. A gente deve lembrar sempre que essa posição geográfica, a gente tem que lembrar que, pela Bíblia, Jerusalém é o centro. Então, quando fala norte, a gente olha os países que estão ao norte, os países que estão ao sul, os países que estão a oeste e os países que estão a leste de Jerusalém. Sempre Jerusalém é um centro geográfico, quando são citadas essas posições na palavra de Deus. Quando fala o norte longínquo, é mais longe ainda, né? Claro. E o sul longínquo são dos países mais longe ainda, e assim por diante. Então, a gente deve lembrar isso também, quando a gente estiver lendo as profecias. E o capítulo 12, então, que é o final, que aí, então, é revelado para Daniel, que o anjo fala com ele assim, Daniel, tem muitas coisas. Daniel falou assim, olha, eu não entendi, e quanto mais o anjo falava, menos Daniel entendia. E olha, Daniel, que era um sábio, né, que era
muito sábio, era justo, ele não entendia. Eu fico pensando, e nós, então? Que a gente não entendemos mesmo, né? Mas aí o anjo fala, olha, não preocupa, tem muita coisa que você não entendeu e você não vai entender, não é? Mas você vai descansar, e no final, então, você vai receber a coroa, né? Vai receber seu galardão. Vamos ler esse finalzinho aqui, olha, Daniel 12, capítulo 12, versículo 8, 9 e 13. Alguém lê para nós, por favor. Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei, meu senhor, como essas coisas terminarão? Ele respondeu, agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, no final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Amém. Então, o que ele fala é o seguinte, que essas palavras estão seladas e cerradas até o tempo do fim, mas foi aquilo que eu falei. Lá em Apocalipse fala que esses selos, então, foram abertos. Por quê? Porque nós já estamos vivendo no tempo do fim e a revelação de Deus já foi completa, toda, a palavra de Deus está toda completa. Então, nós podemos entender muitas coisas e outras a gente não entende, mas a gente vive à luz dessas coisas, porque aquilo que Deus falou, se a gente não entendeu, nós vamos entender um dia. Agora a gente não entende. A gente não entende muita coisa que acontece na nossa vida, muitas coisas ruins, muitas coisas boas. Hoje a gente não entende, mas um dia nós vamos entender. E vai ser como está falado aqui para Daniel, né? Ó, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás ao fim dos dias e levantarás para receber a tua herança. O que nós temos que lembrar é que nós estamos guardados na mão do Senhor, aquela mão que foi cravada na cruz por nós, né? Por mim e por você. Então, queridos, nós vamos passar para o final. Eu falei com as irmãs que eu ia passar sobre a comparação, né? Pode passar, Cris, a outra slide. A comparação entre Alexandre e o Senhor Jesus. Mas é também muito interessante, queridos, acho que eu não sei se eu falei sobre isso, dessa ilustração, o irmão que estava dando esse estudo para nós, deu uma ilustração, achei muito interessante, porque diz que num dos palácios de Nero, parece que é um palácio de verão dele, que tinha muitas salas de banho, não sei como é que é, hoje está em ruínas, né? Mas tem uma figueira que cresceu de cabeça para baixo, por causa das infiltrações, alguma coisa assim. Essa figueira ela está totalmente viva ali, ó, mas ela está de cabeça para baixo. E aquele irmão, então, está falando dessa figura, achei muito lindo isso. Por quê? Essa figueira, ela corresponde muito ao povo de Deus, né? A figueira sempre ela exemplifica o povo de Deus. Então, os cristãos eles foram perseguidos, muito perseguidos, até o ano 300, muitos morreram queimados, se a gente for ler a história da igreja, foram terrivelmente perseguidos. Então, é como se eles cortassem as folhas, cortassem os galhos, mas a raiz está no céu, queridos. Então, não tem jeito de destruir o povo de Deus. O mundo pode tentar destruir, o inimigo pode tentar destruir, mas quanto mais eles tentam, mais essa figueira floresce. A gente vê hoje a perseguição, por exemplo, na China e outros países, quanto mais tem perseguição, mais pessoas se convertem, mais a igreja de Deus cresce. Por quê? Porque a nossa raiz não está aqui na terra, a nossa raiz está no céu. Então, nunca, nunca esse mundo vai poder destruir totalmente o povo de Deus. Não, nunca. Eles podem cortar as folhas, cortar os galhos, mas a raiz está no céu, né? Então, vamos ver essa comparação que, eu não sei, algumas irmãs já devem conhecer isso, mas eu achei muito interessante, porque Jesus e Alexandre, eles morreram aos 33 anos, todos dois. Um deles viveu para si mesmo, o outro viveu para você e por mim. O grego morreu num trono, o judeu em uma cruz. A vida de um pareceu triunfante, a do outro somente uma perda. Um deles comandou imensos exércitos, o outro andou só,
com pouquinhos discípulos, né? Um derramou o sangue do mundo inteiro, o outro deu o seu sangue. Alexandre conquistou o mundo em vida e tudo perdeu na morte. Tanto que eu contei para as irmãs que ele pediu para ser enterrado com as mãos de fora do caixão, para mostrar para todo mundo que ele conquistou o mundo todo daquela época, mas não estava levando nada, né? Jesus perdeu a vida para nos dar vida. Pode passar, Cris, tem mais um pedaço aí, por favor. Jesus e Alexandre morreram aos 33 anos. Um morreu na Babilônia. Nossa, gente, tem muito erro de português, vocês me desculpem aí. O outro morreu no Calvário. Um conquistou tudo para si, o outro a si mesmo se deu. Um deles conquistou todos os tronos, o outro todos os sepulcros. Um deles se fez Deus, e o Deus se fez servo. Um deles viveu para vangloriar-se, o outro para abençoar. Quando o grego morreu, seu trono de espadas ruiu para sempre. Jesus morreu, porém vive e reina eternamente, Senhor dos senhores. Pode passar, Cris, tem mais um ainda. Jesus e Alexandre morreram aos 33 anos. O grego fez de todos escravos, o judeu a todos libertou. Um deles construiu um trono forrado de sangue, o outro edificou o seu com amor. Um deles foi nascido da terra, o outro lá do céu. Um ganhou toda essa terra para perder terra e céu. O outro tudo deu para que tudo lhe fosse dado. O grego morreu para sempre, o judeu para sempre vive. Perde tudo aquele que vive para si, e tudo ganha aquele que se doou. Eu achei muito bonita essa comparação, queridos. Realmente, se a gente vê isso, é isso mesmo, né? O Senhor Jesus Cristo, para o mundo, foi uma vida perdida, morreu ali na cruz. Para o Império Romano, como se o Império Romano tivesse conquistado, né? Mas nós sabemos que não. O Senhor Jesus triunfou, e ele reina e reinará para sempre. Então, queridos, eu creio que isso aqui é o cerne do livro de Daniel, tem muitas profecias, muitas coisas, mas são muitos detalhes, nós não temos condição de entrar. Eu queria que as irmãs, às vezes as irmãs querem compartilhar alguma coisa, querem fazer uma observação, pode tirar do mudo, e a gente tem uns minutinhos, pouquinhos, mas a gente tem, para depois a gente orar, então. Então, se ninguém quer falar nada, vocês estão muito caladinhos hoje. Vamos orar, então, para a gente terminar, queridos, e vamos lembrar que na próxima sexta-feira, a Edmeia, irmã Edmeia, vai compartilhar conosco o Apocalipse, viu? Ela tem uma palavra muito maravilhosa, vamos estar convidando outras irmãs para estar participando conosco desse tempo, né? Vai ser muito bom. Então, vamos orar, queridos. Quem quiser orar, podia orar para nós aí, por favor. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo, pela palavra do Senhor que a gente pôde escutar e aprender um pouquinho mais. Te peço realmente que o Senhor nos ensine a colocar em prática todo esse teu ensinamento, Senhor, que não seja somente uma palavra morta, mas ela seja viva em nossas vidas, Senhor. Nos ensina a nos dedicarmos sempre a Ti, estudar mais, buscar ao Senhor e que realmente seja tudo para a honra e glória do Senhor. Pai, agradeço por esse tempo, pela presença de cada um aqui, por aqueles que não puderam estar, Pai, que essa palavra depois possa também continuar, Pai, sendo divulgada, Pai, que realmente o Senhor Jesus Cristo seja honrado e glorificado, Pai. Te agradeço pela vida da mamãe, te peço que eu continue dando saúde, força a ela, ânimo, alegria, Pai, entendimento, Pai. Amém. Te agradeço o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, através da vida dela também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meninas. Outra coisa que a gente também não pode esquecer é que Daniel não é o centro da história, nenhum de nós é o centro da história, mas quem é o centro
da história é o Senhor Jesus Cristo e esse crucificado, né? Então, é isso aí, queridos. Beijão para todo mundo, Deus abençoe, viu? Um bom fim de semana. Obrigada, Raquel. Deus abençoe. Amém. Beijo, até mais, dia. Bom dia, quem eu não falei bom dia antes, né? Beijo grande, viu?